E aí, tudo certo? Se você já encarou ou está pensando em encarar uma prova da Fundação Getúlio Vargas, sabe que a parte de língua portuguesa nossa parece um campo minado, né? Mas e se fosse possível decifrar o código da banca? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Um mergulho fundo nas estratégias para dominar de vez a leitura e a compreensão de textos no estilo da FGV. E olha, não é nenhum exagero, né? A fama da FGV vem na frente dela. As questões são daquele tipo, densas, complexas, que parecem testar algo que vai muito além da gramática pura e simples. Aquela sensação onde que tem mais de uma resposta certa, ou então nenhuma, é super comum. Mas, pode acreditar, essa fama toda tem um porquê, e entender esse porquê é o primeiro grande passo para a aprovação. Para a gente se organizar, se liga no nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender qual é o real desafio da FGV. Depois, vamos sacar a diferença crucial entre compreender e interpretar. Na sequência, a gente olha os dados para ver o que mais cai, aprende umas estratégias bem práticas e, no final, monta um plano de batalha para começar a usar agora mesmo. Ok, então vamos lá. O que torna a prova da FGV tão única e, vamos ser sinceros, tão desafiadora? O negócio é que não basta saber as regras, sabe? É preciso entender o jogo que ela joga. Pois é, aqui está o DNA da banca. Esquece aqueles textos gigantes de outras provas. A FGV é mestre em pegar um trechinho curto, às vezes uma única frase, para testar a capacidade de análise. O foco dela não é a regra gramatical pela regra, é o tal do efeito de sentido. Tipo, o que acontece se a gente troca uma palavra ali? Qual a intenção do autor com aquela vírgula? E o ponto principal, ela quer testar a inferência, ou seja, a habilidade de ler as entrelinhas. E olha, para jogar esse jogo da FGV, tem uma coisa que a gente precisa dominar. É uma distinção que parece boba, mas que derruba uma galera. A diferença fundamental entre compreender e interpretar. Pode até soar meio teórico, mas, na prática, é isso que define o acerto ou o erro na questão. Vamos começar com a compreensão. Pensa assim, é o trabalho de um detetive que só coleta fatos. É analisar objetivamente o que está escrito ali, no papel, preto no branco. O que o autor disse, quais são as informações explícitas, aqui não tem espaço para achismo nem para opinião. É só decodificar a mensagem literal. E ponto. Agora, a interpretação. A interpretação é o próximo nível. É o que a gente consegue concluir a partir daqueles fatos que o detetive coletou. É uma análise mais subjetiva, onde a gente busca as intenções, as ideias que estão escondidas, as famosas entrelinhas. Se compreender é o que está escrito, interpretar é, tá, mas o que isso quer dizer? E é exatamente aqui que a FGV se diverte. Olha só que legal essa tabela. Ela resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a compreensão, objetiva, explícita, o que está escrito. Do outro, a interpretação, subjetiva, implícita, o que se pode concluir. Sabe onde a maioria dos erros acontece? Exatamente quando a gente tenta interpretar uma questão que só pedia para compreender o texto. Ou o contrário. Ter essa clareza na cabeça, nossa, é uma arma poderosa. Beleza. Agora que a gente já tem essa base, essa diferença bem clara na mente, vamos para a parte prática. Onde é que a gente deve mirar os nossos estudos? A gente analisou os dados das provas mais recentes para mapear exatamente quais são os assuntos queridinhos da FGV. E olha, os dados não mentem. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra claramente os 3 pilares da banca. Em primeiro lugar, tá lá, classe de palavras. Mas calma, não é decoreba. Logo em seguida, coladinho, vem interpretação. E em terceiro, semântica, que é o estudo do significado. Percebe como está tudo conectado? A banca quer saber como as classes de palavras e a estrutura do texto trabalham juntas para construir o sentido. Isso aqui só prova que na FGV está tudo amarrado. Não adianta estudar as coisas em caixinhas separadas. A interpretação de textos é como se fosse o sol, e todo o resto, coesão, semântica, reescrita, fica girando em volta dela. O grande desafio, então, é entender como uma peça desse quebra-cabeça se encaixa na outra, para formar a imagem completa. Então, se tem uma coisa pra gente guardar daqui, é isto. A FGV não tá nem aí se você decorou que mas é uma conjunção adversativa. O que ela quer saber é qual é o efeito que esse mas causa no texto. Qual o impacto? O que muda se a gente usar porém ali? É uma virada de chave, sabe? O foco sai do que a palavra é e vai para o que a palavra causa. Certo, a gente já sabe o que a banca cobra, já entendeu a filosofia dela. A pergunta agora é como é que a gente aplica tudo isso na prática, lá no dia da prova, com o relógio correndo contra a gente. Bom,
Para isso, a gente precisa de um método. E aqui vai um método de 3 passos que pode otimizar o tempo e aumentar as chances de acerto. Passo 1, leitura rápida. Aquela passada de olho, sabe? Só para pegar a ideia geral. Passo 2, e esse aqui pode parecer estranho para alguns. Vá ler as alternativas, antes de reler o texto, porque aí você já sabe o que tem que procurar. E o passo 3, aí sim você volta para o texto para uma leitura ativa, uma leitura crítica, já caçando as respostas e riscando o que está errado. Mas beleza, mesmo com um método bom, existem aquelas pegadinhas clássicas, aquelas armadilhas que a banca adora colocar. Conhecer essas armadilhas é como ter um mapa dos perigos. Ajuda a gente a não cair em buraco. E aqui estão os principais. Extrapolação é viajar na maionese, ir muito além do que o texto permite. Redução é o contrário, é pegar só um pedacinho e ignorar o resto. Contradição, bom, esse é o mais óbvio, né? Mas acontece. Descontextualizar. Nossa, na FGV isso é fatal. E talvez o mais difícil de todos, deixar a sua opinião de lado. A gente tem que analisar a ideia do autor, não a nossa. Lembre-se sempre, a resposta está no texto, não na nossa cabeça. Bom, estamos chegando na reta final. Já vimos a teoria, os dados, a prática. Agora, como é que a gente junta tudo isso e transforma num plano de ação de verdade para colocar nos estudos amanhã? Então anota aí o checklist do sucesso. Primeiro, crie o hábito de ler. E lê de tudo, tá? Jornal, artigo, literatura. Segundo, resolva muitas, mas muitas provas antigas da FGV. Não tem atalho melhor. Terceiro, foque naqueles temas quentes que a gente viu. Quarto, pratique o método de leitura de 3 passos até virar algo automático. E por último, uma dica de ouro. Treine a paráfrase. É tentar explicar a ideia do texto com as suas próprias palavras. Quem consegue fazer isso, entendeu de verdade. E para fechar, uma dose de realidade, mas também de incentivo. Olha, ninguém vira mestre em interpretação de texto da noite para o dia. É um processo, é gradual, a gente vai errar. Algumas questões vão demorar mais e tá tudo bem. O importante é não desanimar. A persistência é o que vai fazer toda a diferença. Agora, com todas essas ferramentas em mãos, o jogo vira. A prova da FGV deixa de ser aquele bicho-papão e se torna um quebra-cabeça que dá para resolver. Então, a pergunta final é, por onde começar? Qual vai ser a primeira mudança na rotina de estudos para aplicar tudo isso? Porque a mudança, ela começa agora.